Fala pessoal, já deixem o joinha e se inscrevam no canal para não perderem nenhum capítulo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. O capítulo começa com Luciana conversando com sua mãe Dona Madalena, mas a jovem passa mal. Paz ajuda a filha e pede para que ela olhe em seus olhos, e a mulher afirma que Luciana está grávida. A jovem nega e diz que os olhos dela estão assim porque ela anda chorando muito e não tem dormido direito. Dona Paz já tem certeza. Madalena aconselha que Luciana faça um exame para confirmar. Dona Paz então diz que se ela estiver grávida, precisa contar para Rodrigo, mas Luciana diz que não e fala que será apenas ela e o bebê. Na casa de Dona Estela, os rapazes estão preparando o pedido de Jana e começam a tirar sarro de Lorenzo e sua apaixonite pela moça. Mas Dona Estela fica séria e lembra o rapaz do que sua irmã passou por causa daquela família. Rodrigo volta para casa no meio da madrugada e dá de cara com Roselena, que o aguardava igual uma assombração. A mulher diz que não acredita que ele foi procurar por Luciana, depois de tudo que ficou sabendo da moça. Rodrigo ainda tenta explicar que ela é a mulher de sua vida e que vai amá-la até seu último dia. Dona Paz não aceita e diz que se ela estiver grávida, ela não pode negar o direito de Rodrigo saber, mesmo que os dois não queiram continuar juntos. Luciana diz que elas apenas acham que está grávida, que não tem certeza, e depois quando fizer o exame, vai pensar no que dizer ou não para o rapaz. Roselena pergunta o que o filho queria indo atrás da moça. Rodrigo então diz que foi pedir perdão a Luciana, e também diz a sua mãe que ele deveria ter escutado sua mulher, ao invés de acreditar em tudo que disseram para ele. Julieta volta para ver se Clara estava mais calma. A mulher ainda estava irritada e quase desistindo. Ela ainda culpa Roselena por não conseguir controlar o filho. Valentina é a única com um pouco de noção e diz que Rodrigo já é adulto e que Roselena não tem como controlar mais o filho, e quase partem para cima da coitada. Julieta lembra e pergunta se na noite que Clara dormiu com Rodrigo, se eles usaram proteção, mas a mulher diz que nem pensou nisso. Patrício conta para sua irmã como foi estranhamente divertido o almoço em família. Diz que ficou surpreso com a atitude da mãe e que ela parecia outra mulher. Jana aproveita e conta o seu plano para o namorado se desculpar com a sogra. O jovem diz para ela aproveitar que Roselena está de bom humor. Em seguida, Patrício pergunta se a menina tem notícias do retorno do irmão. Ela então pergunta de onde ele voltaria. Patrício conta que Rodrigo foi até o povoado de Luciana. Melissa e Jana logo ficam animadas. Roselena diz que prometeu ao filho que não iria mais se meter em seus relacionamentos, mas deixando essa promessa de lado, a mulher continua tentando convencer o filho e começa a insinuar que Luciana é uma mulher da vida. Rodrigo não aguenta e conta que foi o primeiro homem na vida de Luciana. Luciana quer evitar falar da gravidez a todo custo, nem que para isso tenha que lixar seus vasos de cerâmica no meio da madrugada. Dona Paz diz que irá respeitar a vontade da filha, mas só tem uma coisinha de nada, que ela queria falar antes de ficar totalmente quieta. E diz que a moça tem muito o que pensar, e que ter um bebê é sempre uma bênção, e diz que era apenas isso. Luciana dá boa noite e sai de cara amarrada. A conversa entre mãe e filho fica cada vez mais estranha, e dessa vez Roselena pergunta o que ele quis dizer quando disse que foi o primeiro homem de Luciana. Rodrigo fica constrangido, mas diz que depois que se casaram no civil, é claro que eles passaram a noite juntos. A mulher faz cara de pasma, como se o filho tivesse cometido um crime, e ainda diz que para ela o casamento dele nunca existiu, pois não foi consagrado na igreja. Rodrigo demora, mas finalmente percebe que essa conversa nunca vai ter fim, e resolve ir ver seu irmão. E Roselena não se aguenta, e acaba quebrando um porta-retratos que tinha a foto dela e dos seus filhos, e depois volta para a escuridão. Aldo não se aguenta e vai visitar Vicky. O pai da garota pergunta quem é. O rapaz diz que estava de passagem e passou para ver como Dom Jerônimo estava. O homem pede para a filha passar um café e o abusado ainda pede para que a moça traga alguns biscoitinhos também. Oscar chama a atenção de Constanza quando a mulher começa a falar dos problemas da irmã, e os dois concordam em esquecer dos problemas durante o encontro e fazem um brinde a isso. Mas não demora e Oscar comenta que Maximino pediu ajuda com o caso de Roselena e diz que se o pai da criança denunciar a mulher, a coisa vai ficar feia. Maximino estava na biblioteca
e Roselena caminhava igual barata tonta. Ele então pergunta o que a está perturbando, já que pelo jeito, Luciana não contou nada sobre Cláudio para Rodrigo, senão o rapaz já estaria maluco. Roselena diz que o filho foi pedir perdão a Luciana. A esposa pede para que Maximino não deixe que Rodrigo vá até o povoado. O homem lembra que os dois já se divorciaram e não acredita que Luciana irá aceitar Rodrigo novamente. Roselena então diz que Rodrigo dormiu com a moça, depois do casamento no civil. Maximino cai na gargalhada e diz que é totalmente natural. A mulher então diz que Luciana pode ter engravidado e dessa vez Maximino não ri. Enquanto isso, no povoado, Dona Paz e Madalena conversam sobre o possível bebê. Luciana ainda nem fez o teste, mas a avó coruja já pensa em como proteger a criança de Roselena. Rodrigo desabafa e disse que descobriu uma coisa em sua viagem. Descobriu que ainda ama Luciana e diz que errou em julgá-la, sem antes ouvi-la. O rapaz ainda conta que Luciana está muito magoada e se sente traída por ele, e que pediu para que ele sumisse de sua vida. Seus irmãos lamentam, mas são interrompidos por Roselena e Maximino. Patrício muda de assunto para disfarçar e conta que Jana está organizando o almoço para o dia seguinte. Roselena já logo tenta dar uma bronca na menina, mas Maximino diz que é uma ótima ideia e sugere que Rodrigo convide seus amigos e as namoradas também. Jana aproveita a deixa e pergunta para a mãe se Boris também pode se juntar a eles. A mulher, sem ter como dizer não, acaba concordando. Barreira conta animado para Cláudio que as investigações estão indo muito rápido e diz que as gravações de vídeo do dia que falsificaram sua assinatura já estão nos correios. Norma percebe que o homem está distraído e pergunta se está tudo bem. Barreira também comenta de suas ligações para Roselena, desde que ele voltou do povoado. Cláudio diz que não consegue parar de pensar em outra coisa e conta que sua filha não está morta e diz que Luciana é sua filha. Luciana não consegue dormir. Dona Paz pede para que ela não pense tanto nas coisas e confie em Deus. A moça está preocupada com a possibilidade de estar grávida. Rodrigo também está sem sono e relembra o último beijo de Luciana. Julieta fazia companhia para Clara e leva um copo de leite para a moça. Quando ela toma um gole, ela se sente mal e sai correndo para o banheiro e pergunta qual a marca de leite que Julieta comprou. Ela diz que é a mesma de sempre. Violeta já imagina e começa a fazer algumas contas na cabeça. Oscar leva Constanza até seu quarto e se despede da mulher, mas não antes de tentar entrar com ela. Mas ela é firme e pede para o galã ir com calma. Luciana sonha com sua gravidez, mas acha que estará sozinha. Enquanto isso, Rodrigo sofre, enquanto lembra da carta de despedida da moça, que dizia que apesar de Luciana amá-lo com todas suas forças, os dois estão em mundos opostos e jamais conseguiriam ficar juntos. Já era tarde e Aldo ainda estava na casa de Vicky, mas Dom Jerônimo diz que precisa dormir e se retira. Aldo finge que também está indo embora, mas surpreende a moça e dá um beijão na jovem, que fica até sem rumo. Não demora, e Oscar bate a porta. O homem dá um cheiro em Constanza, e a mulher fica doida, e decide se entregar por completo a esse amor. Vic pede para Aldo se retirar. Ele diz que vai, mas rouba outro beijo da moça, e depois pergunta como está a relação dela com o seu tio. A moça diz que o homem a dispensou. Aldo fica todo animado. Ela então diz que não pretende trocar o tio por ele. O jovem então provoca e diz que ele não pretende parar de correr atrás dela. Melissa e Jana conversam antes de dormir. Jana diz que gosta de Boris, mas que ela não consegue pensar em casamento e fica assustada com o rapaz. Melissa confessa que está apaixonada e conta que é por Cláudio Linhares. Maximino agradece a esposa e diz que ele e o filho ficaram muito felizes com o almoço. O homem tenta se dar bem e pede para ficar abraçado com a esposa, mas Roselena dá um chega pra lá e diz para cada um ficar do seu lado da cama. Já na manhã seguinte, Procópio corre avisar Luciana que o Sr. Linhares ligou atrás dela. A moça então acompanha Procópio de volta à funerária. No apartamento de Clara, ela pergunta onde Julieta foi tão cedo. Ela então diz que pode não ser nada e entrega um teste de gravidez. Clara acha graça, mas Violeta insiste para que ela faça o teste.
Brígida só grita e dá ordens, e depois ainda diz que deveria receber um aumento, pois ela não para de trabalhar o dia todo. Patrício aproveita que está sozinho com Matilde e pede um favor, para que ela pergunte para sua irmã se tem novidades sobre Luciana, e como uma assombração, Roselena é invocada, e já diz que o nome de Luciana está proibido nesta casa. Patrício não deixa barato e diz que Luciana é e sempre será sua amiga. Roselena apela e diz que a moça é responsável por ela ter ficado doente, e então pergunta para o filho o que é mais importante para ele, a saúde da mãe ou Luciana. O jovem diz para a mãe que chantagem não funciona com ele, e ainda diz que ele não é idiota e que viu tudo o que ela fez, e como machucou as pessoas só para conseguir o que queria.